Bom, boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa segunda conferência de animadores Laudato Si, em especial essa formação voltada para a nossa grande família franciscana. E quando a gente diz família franciscana, a gente tem muito orgulho de ter a Moema Miranda, que é uma mulher leiga e franciscana presente no Sínodo da Amazônia. Isso nos enche de alegria e nos traz essa esperança dessa igreja, de uma igreja em saída, de uma igreja mais aberta e que ouve essas vozes tão importantes que a nossa igreja tem. Então, apresentando a nossa conferencista, a Moema Miranda, ela é antropóloga e franciscana, ela é professora do ITF, do Instituto Teológico Franciscano, e também é professa na Ordem Franciscana Secular, na UFS. A Moema também compõe a executiva do Sinfrajup, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, e também está como assessora da REPAM e da Rede Eclesial Panamazônica e da Rede Igrejas e Mineração. Moema, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que tem sido dias corridos e para você em Roma já é 1h da manhã. Então, estamos todos ansiosos aqui para escutar um pouco de você, um pouco do seu posicionamento. E antes, a gente começa com uma provocação. Eu queria fazer uma leitura bem pequena do capítulo 4 da Laudato Si, que fala sobre ecologia integral. Então, o Papa Francisco diz: quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isso nos impede de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Então, Moema, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Bom, boa noite. Faz bem, Igor, faz bem todo mundo que está participando desse nosso diálogo. Para mim é uma alegria que a gente possa estar junto e possa estar refletindo nesse processo. Claro que é 1h, se eu falar muita coisa fora de sentido, vocês desculpem. Mas realmente é muito importante que a gente possa estar nessa conexão. Eu acho que uma das coisas que esse sínodo, de fato, evidencia é como tudo está interligado e como o fato de ter tanta gente em todo o mundo se preocupando, se interessando, rezando, orando pelo sínodo, por todos nós que estamos aqui, que somos só uma pequena parte de todo mundo que participou do processo do sínodo, é super importante. Então, na sequência da Laudato Si, se só tem uma crise, também a solução vem desse processo de união e articulação. Então, primeiro que tudo, minha profunda gratidão a vocês e a essa possibilidade de interação. Eu pensei em fazer, então, uma primeira reflexão, mas deixar um tempo também para a gente conversar, que eu acho que é bom, que talvez tenham dúvidas e que na minha apresentação inicial eu não tenha tratado. Bom, o Sínodo para a Amazônia acontece nesse momento muito particular da história da humanidade. É a primeira vez que uma espécie criada, no caso nós, a espécie Homo sapiens, tem de fato a possibilidade real de afetar, de alterar ou até de ameaçar o conjunto da biosfera do planeta. É inédito, em nenhuma outra geração, nenhum ser criado pôde estar tão perto da possibilidade de efetivamente destruir a criação. No século passado, quando foram jogadas as bombas de Nagasaki e Hiroshima, um filósofo alemão chamado Günther Anders disse que aquele momento marcava uma mutação ontológica, quer dizer, nós deixávamos de ser uma espécie mortal, como todas as outras, e passávamos a ser uma espécie mortífera, e que nós abríamos, então, a possibilidade de um apocalipse sem redenção. Quer dizer, será que algum de nós será salvo quando encontrar com o Senhor
se nós tivermos destruído as possibilidades de continuidade da vida no planeta? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem sido acusado de fazer teologia alarmista. Eu não sabia dessa expressão, mas outro dia eu vi, e é muito interessante, porque, na verdade, nós que falamos da possibilidade da catástrofe, somos os que queremos evitar a catástrofe, e que dizemos é preciso falar sobre isso, é preciso olhar para isso, é preciso nos dar conta disso. E é claro que tem um mecanismo natural da espécie humana, a gente prefere não saber das coisas ruins, tem um mecanismo de negação, né? Que o Freud já estudou aí há um tempão, mas a gente sabe disso. Muitas vezes a gente na nossa família tem um problema acontecendo na nossa casa e nós somos os últimos a saber, porque a gente tem tendência a não querer receber notícia ruim, né? E nesse momento é fundamental que a gente possa se dar conta dos riscos reais que a gente está vivendo. Eu tenho dito, depois de ter escutado uma amiga minha, teóloga, falando, que talvez a espiritualidade fundamental desses momentos que nós estamos vivendo venha de Marcos 15, 39 a 42, das mulheres aos pés da cruz. Naquele momento, elas que tinham vindo com Jesus desde a Galileia até Jerusalém, estavam ali, naquele descampado. O dia tinha se feito noite, Jesus estava no alto da cruz, os amigos não estavam lá, os apóstolos não estavam lá, mas elas ficaram, e diz Marcos, olhavam de longe, naquela atitude meio, eu não sei o que fazer, mas eu também não saio daqui. Essas mulheres tinham nome, Maria Madalena, mesmo numa sociedade patriarcal como aquela, o nome das mulheres precisou ser dito, porque a força de ficar e de permanecer em pé, no momento em que a realidade era muito dura, em que você não sabia ainda, como nós já sabemos hoje, que a morte não terá a última palavra, essa atitude fundamental permitiu que no dia seguinte elas acordassem antes do sol e estivessem lá para encontrar a grande revelação que faz com que nós estejamos aqui hoje falando e conversando sobre isso. A morte não teve a última palavra. A morte não foi capaz de vencer a força imensa do amor de Deus, Criador e Libertador. É o mesmo Deus. E elas encontram com Jesus nessa imagem tão bonita, em que ele está confundido com um jardineiro, o cuidador do mundo, o cuidador do cosmos. Essa imagem, essa força das mulheres que permanecem e que recebem a boa nova, é fundamental para nós hoje. E o que Jesus diz para elas? Vão, anunciam aos meus irmãos, voltem para a Galileia e lá eu os encontrarei. Voltem para a Galileia, voltem para o encontro do lugar, do chão onde vocês vieram. Não fiquem em Jerusalém, para vocês não se confundirem com os poderes daqui e para vocês não serem criminalizados, nem cooptados, nem criminalizados. Voltem para Jerusalém. Essa grande força é um pouco a expressão do que hoje a Igreja Católica ganha como força nesse momento do mundo em que, de fato, os riscos são tão grandes. O Papa Francisco é hoje uma liderança muito além da liderança dos católicos e das católicas. Ele é uma força que diz a essa economia que mata, vocês não terão a última palavra. Ele diz, existe outra alternativa, ele nos diz, é agora o tempo, é um tempo urgente, não nos enganemos, não tem tempo para a gente ficar brincando, mas não deixe que nos roubem a esperança. Não deixe que eles façam com que a gente acredite que não tem mais alternativa. Não, nós somos os seguidores e as seguidoras daquelas que desafiaram a morte, a necropolítica. A gente tem dito que hoje os grandes poderes não lidam mais só com a biopolítica, como foi a característica da segunda metade do século XX, mas com a necropolítica, com a possibilidade de dizer quem morre e quem vive. Porque quando um país como os Estados Unidos, o maior poluidor per capita do mundo, sai do Acordo de Paris e diz, eu não vou me comprometer com isso, ou quando eles dizem, não, o modo de vida dos americanos não está em discussão, eles na verdade estão dizendo, olha gente, vocês que estão aí embaixo, se vocês morrerem eu não estou nem aí. Se a calota polar começar a derreter, o Ártico, né, começar a derreter,
o nível dos mares subir e as ilhas, esses países insulares sumirem, eu não estou nem aí. Então, eles estão, na verdade, decretando a possibilidade, ou lidando com força com a possibilidade de que outros sejam exterminados, né? Supondo que eles podem se salvar num mundo com menos gente. Então, nesse momento, o Papa Francisco está dizendo não, eu não vou me deixar cooptar por esse formato, eu não vou me deixar também cooptar por nenhuma falsa solução, eu vou voltar para Galileia, eu vou me conectar com aqueles povos que estão firmes na luta e na resistência. Esse é o processo através do qual o Papa Francisco reencontra com os povos indígenas e recoloca esse encontro numa outra qualidade. Num primeiro momento, nós chegamos, a Igreja Católica chegou ao Ocidente nos mesmos barcos que levaram as espadas, todos nós sabemos isso. E agora ele é o portador de uma nova forma de se relacionar. E o Sínodo para a Amazônia acontece, então, nessa ambiência e nesse contexto. O Papa, no último encontro, na sala sinodal, ele disse, entre várias coisas muito importantes, ele disse, olha, se vocês me perguntarem racionalmente por que eu convoquei o Sínodo para a Amazônia, qual foi a razão, eu talvez não saiba dizer, mas foi por uma intuição profunda. E ele já tinha dito antes que quem não tivesse lido a Laudato Si não ia entender o Sínodo para a Amazônia. Que o Sínodo para a Amazônia é como uma concretização, é como se a Laudato Si fosse essa grande expressão, essa grande boa nova, esse grande evangelho, essa parte da doutrina social da Igreja que diz, agora não basta mais o que a gente fez até aqui, durante séculos a Igreja se preocupou em salvar as almas, avançamos para compreender que não é possível salvar as almas sem salvar os corpos, a Igreja se vinculou com a opção preferencial pelos pobres, particularmente na Amazônia, na América Latina, numa igreja encarnada, numa igreja de luta por direitos, numa igreja envolvida com a construção das democracias, com a luta pelo avanço da demarcação das terras indígenas, de tantos movimentos sociais na base que a Igreja Católica, que as comunidades eclesiais estão na base. Então, não só salvar as almas, é impossível salvar as almas se os corpos estão condenados. A encarnação supõe esse compromisso com a garantia de direitos. E agora nós dizemos salvar as almas e os corpos, mas salvar a terra, salvar a casa comum na qual nós somos feitos, e é a única casa que pode abrigar a história da salvação. Deus se encarna através de Jesus Cristo nessa terra e redime toda a matéria, porque toda a matéria já é una em Jesus Cristo, encarnado, ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E se nós somos seguidores desse Jesus, desse mesmo, como Dom Cláudio Umes disse no começo do Sínodo para a Amazônia, Jesus é sempre o mesmo, o novo, Jesus é o novo, ele é o que renova todas as coisas, ele é o novo, sempre o mesmo. Então, se nós hoje seguimos esse mesmo Jesus, o novo, esse mesmo que Maria Madalena, esse mesmo que Maria, esse mesmo que os apóstolos seguiram naquele momento e voltaram para Galileia para reencontrar com esse Jesus que ressuscitou, se nós somos os companheiros de caminhada, os irmãos, se nós seguimos o caminho, como o cego Bartimeu e tantos outros, nós nos comprometemos com esse processo que hoje nos implica em salvar o planeta. Parece muito, né? E é mesmo, é muito. Nesse momento, esse muito é tudo que nós podemos fazer. E é absolutamente imprescindível que a gente se envolva nisso. Que cada um de nós, em qualquer esfera. O momento que a gente está vivendo tem a característica, tem um cara aí, um filósofo, que diz que as questões ambientais, elas são muito difíceis de se tornarem questões políticas, porque, por exemplo, quando você luta pelo direito à saúde, ou à habitação, ou à educação, as coisas são muito tangíveis, são muito próximas, né? Quando nós começamos, por exemplo, a organizar os movimentos sociais em defesa da terra, você tinha famílias concretas que precisavam de terra, que lutaram por terra, se organizavam,
passavam a ter uma qualidade de vida. A mesma coisa nas áreas urbanas, direito à saúde, o que quer que a gente pense, né? Os sujeitos que lutam pelos direitos e os sujeitos que usufruem, que ganham desse direito, num primeiro momento, que são, entre muitas aspas, aí está beneficiários num primeiro momento, que beneficiários, na verdade, somos todos nós, né, no processo democrático, é muito tangível, né? A carência, a ausência do direito, a conformação de uma demanda, de uma necessidade em direito e o que a gente ganha. É muito tangível, é muito próximo. Por outro lado, a gente também tem um sujeito que oprime e você sabe contra quem você luta. Então, essas questões, elas são mais fáceis de serem politizadas, de serem transformadas em questões políticas. A questão ambiental é como se ela fosse um hiperobjeto. Ela diz respeito a todos nós, ela impacta a vida de todos nós, e ao mesmo tempo, quando a gente começa a se perguntar, mas o que eu posso fazer? Né? Claro, eu posso não tomar, não usar canudinho plástico, mas será que a somatória dessas pequenas iniciativas sozinha resolve? E a gente sabe que não. Embora essas pequenas iniciativas individuais sejam muito importantes. Mas transformar isso em política, bom, Igor, você que acompanha o movimento católico global pelo clima, você sabe disso, né? Como é que a gente faz para tornar tangível, concreto? E o Papa Francisco, então, disse, se vocês me perguntarem qual foi a razão pela qual eu convoquei o sínodo, talvez eu tenha dificuldade, mas é como se fosse uma intuição profunda, ele disse, uma intuição profunda. E eu acho, aí já sou eu, que essa intuição profunda é de que essas questões ambientais, elas têm que se concretizar, e quando você vai para o território, você encontra onde é que a disputa de fato se faz. E em Porto Maldonado, quando o Papa Francisco vai para lançar o sínodo, ele tinha sido anunciado em Roma, em outubro de 2018, 17, em janeiro de 2018, o Papa Francisco começa a visita dele por Porto Maldonado e ele faz um discurso que eu acho que devia ser uma peça obrigatória de estudo para todos nós. Porque ele disse, eu desejei muito me encontrar com vocês, nesse encontro que ele faz só com os povos indígenas. Então, só os povos indígenas num estádio, ele começa escutando uma indígena, Jéssica Patimaga, que está aqui no sínodo, e ela disse, Papa Francisco, eu falei, você me escutou. Eu falei por 2 minutos e em menos de 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas tinham visto aquele pequeno vídeo. E ela começa dizendo, Papa Francisco, nós somos os sobreviventes de muitos massacres e injustiças. E o Papa ali escuta antes de responder. Ele começa transformando já ali o lugar de fala. Ele primeiro escuta. Não é que a terra não estivesse gritando antes ou que os indígenas não estivessem falando, mas quem escuta? Sem o lugar da escuta, a fala não acontece. E o Papa, então, se coloca na escuta. Mas ele se coloca na escuta porque ele antes tinha compreendido e tinha visto, olhando o mapa do mundo, quem, de fato, faz a diferença nessa grande questão da defesa da biosfera, da terra, das questões climáticas, que nós sabemos que não são as questões climáticas, de biodiversidade, de extração, tantos aspectos em que a gente está passando dos limites num planeta que tem ciclos vitais. E os povos indígenas, então, emergem nessa nova história que nós estamos escrevendo juntos como sujeitos principais. E é muito bonito isso. E o Papa, então, escuta desde o início os povos e lança ali um grande processo de escuta. Nós fizemos mais de 20 mil pessoas envolvidas diretamente, 80 mil envolvidas indiretamente, quase 300 atividades, desde rodas de conversa, rodas de diálogo, escutando cientistas, mas escutando pequenas comunidades, não sei quantas comunidades e etnias indígenas, mas também pessoas das cidades. Nós tivemos também conversando com outras religiões, fomos a diversos espaços perguntando o que vocês querem, como vocês querem, o que vocês entendem, como a igreja podia ser samaritana, solidária, presente na luta de vocês. E todo esse material se concentra, se expressa
então não instrumentam labores, que é um instrumento de trabalho que a gente está discutindo aonde fica claro que a Amazônia é um novo lugar teológico. Deus nos fala da Amazônia, Deus nos fala na Amazônia que são também seus povos, nos territórios que são também seus povos. Nós sabemos que a floresta amazônica é uma floresta que é rica e diversa como é, porque povos indígenas estiveram lá e interagiram com a floresta durante milhares de anos. E que eles são os grandes guardiões, e que as comunidades tradicionais que chegaram, seringueiros, ribeirinhos, afrodescendentes, foram desenvolvendo também outras formas de ser e estar nesse grande bioma, se conformando a ele e sendo seus guardiões e vivendo dele, vivendo da floresta em pé. Hoje já está mais do que comprometido, mais do que comprovado, que as cadeias econômicas, seja do açaí, da castanha, de produtos não madeireiros, de produtos que dependem da floresta em pé, rendem muito mais do que o gado, do que a mineração, do que as economias da extração violenta e predatória que a gente conhece. Então, o Sínodo para a Amazônia traz todas essas questões à tona e traz no processo de consulta e traz aqui também na presença. São 24 pessoas dentro do Sínodo que têm identidade amazônica, desde de missionários a expertos, a auditores. É muito interessante. Traz também a presença forte das mulheres da Amazônia, da vida religiosa, todos nós presentes, mas cada um de nós que vem, não vem sozinho, não fala por si só. Tem um painel muito bonito, depois eu vou ver se eu consigo tirar uma foto, mando para o Igor e ele divulga, um painel que a Doris, a nossa companheira da UFS do Xingu, trouxe lá do Xingu. É um painel com várias bandeiras coladas, e ela botou bem na entrada do sínodo, e cada bandeira veio de uma das comunidades do Xingu e estão assinadas. Então é lindo você ver, a Volta Grande do Xingu com seus indígenas, com os caiapó, com os ribeirinhos, que está aqui, que está perto. Mas é também cada árvore do Xingu, cada volta do rio, são os peixes, são os pássaros, são todos eles que estão com a gente, que estão presentes, que estão aqui. Quando começou a parecer que a discussão ia ficar um pouco etérea, um indígena disse: se eu volto depois de 4 anos nessa preparação do sínodo e digo para os meus mais velhos da minha comunidade que eu não tenho nada de novo para dizer, a tristeza deles vai ser imensa. Mas também, se a gente volta e diz para as árvores, grandes árvores da Amazônia, nós não temos nada para contar de novo, ou para as araras, ou para as formigas, ou para as abelhas, imagina que tristeza, que decepção. Então cada um de nós traz essa força. E traz essa força num encontro muito impactante. Alguém disse que é como se fosse o encontro das águas do Amazonas com as águas do Tíber, esse rio aqui, né, que passa em Roma, 2 rios que se encontram. Imagina um rio caudaloso como o rio Amazonas e um rio da tradição como esse aqui. E encontrar a forma da gente se compreender, se entender, está sendo o grande esforço do sínodo. E a dinâmica na sala sinodal é uma dinâmica, para mim, que nunca tinha participado de um sínodo, é uma dinâmica muito interessante, porque é um formato que, claro, tem seus riscos, mas tem seu grande valor. É uma dinâmica não confrontacional, né? Cada um de nós, a dinâmica é um começo, um momento em que estamos todos juntos, na aula sinodal, numa sala sinodal, em que estamos todos, os padres sinodais, os cardeais, os bispos, os auditores, os convidados especiais, os especialistas, os peritos, evidentemente o Papa Francisco todo o tempo, a comissão, Dom Cláudio Umes, Dom Pedro Barreto, e cada um faz a sua inscrição previamente. Tem que entregar por escrito o que vai falar, cada um fala uma vez ao longo dessas 2 semanas na sala sinodal. Fala 4 minutos. 4 minutos para os cardeais, 4 minutos para os bispos, 4 minutos para a Moema, para a Doris, para cada um de nós indígenas, 4 minutos. A gente faz a inscrição e depois espera e a inscrição vai saindo. E a dinâmica falam 4,
para 4 minutos, para que o Espírito Santo se faça presente, para que a gente possa escutar. Desde o início foi dito, o Espírito Santo é quem preside esse encontro, é Ele quem inspira, e cada vez mais a gente vai sentindo que de fato é Ele. Mas Ele se faz através de nós também, né? Através de cada um de nós que diz o seu sim, através de cada um de vocês que escuta, que também reflete, que também compartilha, que reza com essa grande dinâmica. 4 minutos de silêncio. Depois 4 intervenções, 4 minutos de silêncio. E assim durante 2 dias e meio. Depois o encontro em círculos, nos círculos menores. E aí os círculos são formados por diferentes idiomas, então são 15 círculos, 3 em italiano, 5 ou 6 em português, alguns em espanhol e um em inglês e francês. E esses círculos aprofundam o debate. E depois, então, saem proposições escritas desses círculos, que voltam para o documento, que voltam para a aula sinodal. Então, é todo um processo de ir e voltar. O lugar onde o debate se aprofunda mesmo é nos círculos menores. Ali você tem uma dinâmica e é muito interessante porque os círculos também, cada um elege o seu coordenador e o seu relator, e aí as dinâmicas são diferentes. Mas, em geral, em todos os círculos você tem direito de fala para os padres sinodais, mas também para nós, auditores, especialistas. Então, é uma dinâmica de trabalho muito interessante. Então, nós estamos no meio disso, pessoal, nós estamos no meio disso. Nós estamos hoje aqui no meio da segunda semana, né? Então, tem toda essa força. Do lado de fora, tem também, a Repam organizou a Casa da Amazônia, tem um conjunto de debates acontecendo, e é muito lindo porque todo dia que nós vamos chegando, tem gente lá para esperar, para abraçar, para dar, né, um desejo de um bom dia de trabalho. Ao meio-dia, na Casa Panamazônica, à 1h30, perdão, tem a oração dos mártires. No final da tarde também tem um conjunto de outras atividades, e assim esses encontros entre o dentro e o fora vão se fazendo. Vocês viram certamente, porque divulgou muito, aquela foto do primeiro dia. Então, né, sobre o túmulo de Pedro, houve um encontro de nós que estávamos entrando, e dos padres sinodais, nós participantes, com os grupos que estavam na tenda, fomos juntos até o sino, a sala sinodal, e lá estão as fotos dos mártires da Amazônia, dessa igreja que tem uma longa caminhada. Então isso também não começa aqui, a igreja tem uma longa caminhada. Outro dia, no artigo do Le Monde, eles disseram a igreja da Amazônia veio sabendo o que queria, a igreja da Amazônia sabe o que quer. E o que quer a igreja da Amazônia? Quer muitas coisas, eu diria que basicamente esse caminhar com 2 pés. Esse é um sínodo para uma ecologia integral e para a igreja. Então, em termos de uma ecologia integral, eu tenho a impressão que é esse aterrissar no território do que significa uma conversão ecológica. E vejam bem, a conversão é uma questão muito interessante, né? Porque eu tenho pensado sobre isso, eu acho que existem 2 possibilidades de caminho de conversão. Um que é um caminho de ascensão. Se você pensar uma mulher que tem 7 demônios, fica sem esses demônios, ela ascende para um lugar, né, de luz. Se você pensa num cego que estava na beira da estrada, esse cego encontra Jesus e sobe. Se você pensa na conversão, sei lá, de uma pessoa que está entregue às drogas, de alguém que está perdido, encontra Jesus, se converte e tem um caminho de ascensão. É um caminho muito interessante, muito importante. Mas tem também outro caminho, que é o caminho da kenosis, o caminho da descida, né? Você pensa, por exemplo, na conversão de Paulo. Paulo era o homem da lei, Paulo era o homem da igreja. Paulo estava no alto, estava no topo, sabia tudo. Paulo caminhava, ia a caminho de Damasco, portador do segmento do Deus, portador também da possibilidade de exercício da lei. E no meio do caminho, ele tem um chamado. E nesse chamado, a luz é tão forte que ele fica cego e cai por terra. Volta ao humus, volta aquilo da onde ele era, volta a Galileia, volta ao chão. E num primeiro momento ele fica cego.
porque a luz é tão grande. Mas também, eu tenho pensado sobre isso, porque tem, vou usar uma expressão estranha, mas depois a gente conversa, tem como uma ferida narcísica. É como se ele, que se achava tão poderoso, o Narciso, que se achava maravilhoso, de repente, caramba, eu estava no caminho errado. E isso é muito difícil, né? O Freud dizia que quando a humanidade descobriu a existência do inconsciente, teve uma ferida narcísica, porque eu achei que tudo se resolvia com a razão, com a decisão, e de repente eu descubro que tem um inconsciente, que eu não sou, né, só aquilo que está sob controle. E é muito difícil lidar com isso, leva pelo menos 100 anos, ele dizia, né? Também quando descobriram, quando Copérnico disse, olha, a Terra não está no centro do mundo, a Terra gira, a gente é que gira em torno do Sol. Quanto tempo para a gente saber que a gente não é o centro do mundo e aceitar isso? E esse é o caminho da Quênosis, eu acho. O Paulo só consegue voltar a enxergar quando entra em comunhão. Ele precisa que os irmãos o aceitem. Esses irmãos que tinham sido perseguidos por ele, esses irmãos que também tinham em relação a ele medo, esses irmãos que estavam em sofrimento. É essa conexão com o sofrimento, é essa comunhão e, além de tudo, essa possibilidade de confiança no que você antes desconfia, que gera a possibilidade de um novo lugar, de um novo percurso, de se colocar a caminho. Essa conversão ecológica hoje exige de muitos esse se colocar a caminho e descobrir. Eu, que achei que sabia tudo, eu, europeu, homem branco, que fui levando o desenvolvimento para a América Latina, para aqueles tupiniquins, agora vem o Papa e me diz que os indígenas sabem, que os indígenas têm sabedoria, mas mais, que a floresta tem sabedoria, que os rios têm sabedoria e que eu tenho que escutar. É difícil, né? É difícil. Eu que fui evangelizar, levar a boa nova, ensinar os ritos, eu que fui levar a libertação que vem de Jesus Cristo, de repente dizem, olha, tem um outro lugar teológico e Deus se fala, se revela também na Amazônia e é preciso que a gente tenha uma igreja que se faz a partir de lá. Então, esse é um esforço importante. Por um lado, como é que a gente se coloca em defesa da casa comum, como é que a gente concretiza o que é a conversão ecológica, dizendo esse modelo e essa economia mata. Como é que a gente diz assim, olha, a Vale cometeu um crime em Brumadinho, mas, como o Frei Rodrigo já tem dito, a questão não é pontual, é sistêmica, é o sistema da mineração, é sistêmico e, portanto, precisa ser repensado e reconstruído sistemicamente. E aí, como é que faz? Se a gente já é minério dependente, porque quando a mineração vem, ela acabou com todas as outras formas de sobrevivência e subsistência. Como é que a gente cria comunidade e diz, existem outras possibilidades de construir uma relação com a terra que não seja de expropriação, que não seja de extração constante. Nós que todos vivemos sob a égide do capitalismo, como é que a gente faz se não tem mais emprego? Como é que a gente sobrevive disso? Então, é um momento de grande estresse, de reconstrução de uma possibilidade econômica. E na Amazônia, agora, em chama, incendiária, com a fumaça chegando até São Paulo, a gente vê a força e o poder disso. Mas como é que sai? Como é que constrói? Como é que constrói uma outra economia? Já existem as saídas, mas isso precisa ser concretizado. E concretizado numa grande aliança, porque, evidentemente, a gente sabe que tanto no caso da mineração, quanto do agronegócio, quanto do consumo de soja, quanto de carne, é uma vinculação entre o que acontece na Amazônia, o que acontece em São Paulo, o que acontece em Roma, o que acontece em Nova York. Até porque tem todo o sistema financeiro que também conecta. Bom, então aí é preciso dizer uma palavra clara, uma palavra de uma nova economia, uma palavra de luta pela demarcação das terras indígenas, nem uma gota de sangue indígena a mais, é preciso posições claras de toda a igreja, não só da igreja da Amazônia, também da igreja da Amazônia, que tem um longo percurso. A igreja da Amazônia tem uma estrada martirial. Então essa igreja tem que ser escutada em primeiro lugar, mas essa mensagem tem que transbordar, como diz o Papa Francisco, e tem que ser assumida por toda a igreja. Por outro lado, além dessa conversão ecológica, tem a conversão eclesial.
o que é uma igreja sinodal? O que é uma igreja de um papa que escuta, mas também de um bispo que escuta, mas também de um padre que escuta? E o que é o reconhecimento do papel das mulheres nessa igreja? O que é uma liturgia enculturada? Como é que faz uma liturgia enculturada? O que é, de fato, uma igreja enculturada? E o que é evangelizar? Dom Erwin diz, evangelizar não é só falar, né? Não é só o anúncio, é o anúncio, mas é também o testemunho, é também a defesa, é também o diálogo. Então, iniciativas importantes, como, por exemplo, a missão Catrimani, dos missionários da Consolata, com os índios Yanomami, que não são cristãos e não vão ser cristianizados, mas a presença dos missionários da Consolata está lá em defesa e junto em fraternidade, também fazendo com que a igreja seja uma igreja mais rica, porque é testemunhal, porque luta pela defesa da demarcação. Isso é a presença, isso é evangelizar. Então, evangelizar não é só ensinar o Padre Nosso, não é? Evangelizar é essa presença. Bom, e que papel das mulheres? Como se na Amazônia, distâncias imensas, as pessoas não têm acesso à Eucaristia, como garantir isso? Como garantir a dignidade para as mulheres? O diaconato das mulheres. Isso está sendo dito com muita força, com muita clareza. E a gente tem, eu vou já terminando para dar tempo da gente conversar um pouco, isso tem tido uma expressão importante e é muito, muito fundamental, eu acho, nesse processo, que a gente vá caminhando com esses dois pés. Repensar a posição de uma ecologia, de uma conversão integral, concretamente, mas também repensar que nova igreja, como ela é construída, como ela se faz, como é que ela acontece na prática. E é importante que um tema não fique totalmente sobre o outro, de tal maneira que a gente gaste todo o tempo falando sobre o diaconato das mulheres e não fale sobre demarcação dos territórios indígenas. Mas também para nós, dentro da igreja, é fundamental que as mulheres tenham a dignidade que já tenham um reconhecimento pelo que já fazem, porque, como todos nós sabemos, a igreja na Amazônia é uma igreja com rosto de mulher. Então, esses elementos todos estão colocados, estão em debate, estão em diálogo, estão dentro da sala sinodal, estão no entorno de quem está aqui em Roma, mas está em cada um de nós que reza, que ora, está em cada um de vocês. Está também nas grandes árvores, está também nos rios, nas abelhas e em todos os animais que rezam, que oram conosco. De uma certa forma, está nessa comunhão cósmica, está nesse Cristo cósmico, nesse Cristo que tornou digno toda a matéria, esse que nos indicou o caminho e esse que espera que nós sejamos missionários, seguidores, fraternos nesse grande percurso de salvação. É um pouco isso, gente, que eu tinha para compartilhar, e aí a gente agora pode conversar um pouquinho. Ótimo, muito obrigado, Moema. E você traz para a gente essa energia tão boa, né? Desde dentro da sala sinodal e desde essa segunda semana do sínodo. E algo que me chama muita atenção também é de quando você diz, né? Da gente fomentar a esperança e trazer essa esperança que é possível fazer diferente, é possível uma economia diferente, é possível uma igreja uma igreja que escuta mais, né, uma igreja mais participativa. Me chama a atenção muito as fotos que vêm do Papa Francisco durante o fofo, né? É muito claro a felicidade do Papa, muito clara a felicidade do Papa Francisco em estar recebendo, né, as faces, né, a expressão do amor de Deus de tantas formas, né, com os povos tradicionais, com as mulheres, com os padres, com os bispos, os cardeais. Então, assim, é muito nítido ver essa alegria dele em receber o sínodo. Então, para a gente começar, aqui o pessoal está muito querendo saber mais algumas informações, né? Então, a primeira pergunta ela vem aí de Tabira, do curso de formação de agentes da pastoral da Rede de Igrejas de Mineração, aqui em Minas Gerais. Então, o pessoal do curso está acompanhando também essa conferência. E a pergunta é, nesse momento do sínodo, quais são as grandes questões em discussão e quais são as perspectivas?
Aí acho que vou fazer de duas em duas, e aí a gente vai respondendo por blocos. E a segunda é: como você pensa que nós podemos contribuir nesse processo a partir da nossa comunidade, da nossa fraternidade, da nossa casa e dos grandes centros urbanos? Bom, tá. Então, eu acho que as grandes questões, eu acho que, por um lado, como eu falei, né, eu acho que uma grande parte das questões tem a ver com um posicionamento claro da Igreja em relação às questões ambientais, em relação à urgência. Então, eu acho que esse é um tema fundamental. Nós não estamos fazendo esse sínodo num tempo qualquer, nós estamos fazendo esse sínodo num tempo de urgência. 2, é preciso uma conversão concreta de toda a Igreja, uma conversão que a Igreja se coloque junto com os movimentos sociais, em lutas muito concretas e em formas muito expressivas, né? Por uma outra economia, em relação às questões da mineração, em relação às questões do extrativismo, dos grandes negócios, se posicione claramente pela demarcação das terras indígenas, pelos direitos das comunidades quilombolas. Então, essa é uma questão, essas questões estão saindo com muita força. A tradução da ecologia integral, a tradução da conversão ecológica em práticas que são o que a gente chama ad intra e ad extra. Então, que seja um processo de aprendizado para dentro da Igreja, que a gente saia daqui com um compromisso de estudos de catecismo, de liturgia, que tudo na Igreja se faça sob a inspiração desse momento e da conversão, o que vai implicar também em compromissos para fora muito claros. Então, esse é um conjunto de temas. E um outro conjunto de temas que tem a ver com a questão mais da sinodalidade, de como constrói. Então, desde a ideia de ter um organismo eclesial que conecte os vários países panamazônicos, então uma conexão entre esses países, um organismo que possa atuar, desenvolver um observatório, ter informações e que possa ter uma atuação em nome da Igreja, todas as questões da ministerialidade, e aí, claro, comunidades ministeriais em que você tenha uma participação maior, a questão da ordenação dos viri probati, do diaconato para as mulheres, no caso da Amazônia, reintegração de padres casados, então um conjunto de propostas que tem a ver com a questão da ministerialidade, toda uma dimensão da teologia índia e da enculturação e diálogo interreligioso, então compreender melhor essas especificidades, o que é enculturação, o que é interculturalidade. Eu não vou ter tempo para conversar aqui, mas acho que esse é um tema que valia muito a pena a gente aprofundar, mas como é que a gente enriquece, fala de outras formas, faz outro ritual. Então, acho que essas questões que têm a ver com a sinodalidade, mas também com a celebração e com a garantia da Eucaristia para a vida comunitária. Tem vários outros temas envolvidos aí, desde a formação, é um tema bastante importante, desde a formação do clero até a formação do laicato, o investimento, que tipo de padres nós precisamos na Amazônia, que tipo de missionários, como garantir, por exemplo, que temas como ecologia e ecoteologia estejam em todas as faculdades de formação, um investimento grande na formação de laical, uma igreja com um laicato importante, comprometido, a vida religiosa também muito valorizada. Então, esses são os temas que estão aí. Claro, de um modo geral, as questões ambientais, elas têm mais acordo no genérico. Não sei se quando entrar na especificidade, isso vai ser assim, mas até aqui, sim. As questões do diaconato para as mulheres e dos viri probati é onde tem mais questões, né? O pessoal tem dito que esse é um sínodo em que a voz das mulheres faz timbrar o sínodo de uma maneira diferente, né? Eu acho que é verdade. Eu acho que as mulheres têm estado muito fortes, muito presentes. Bom, então isso. Como é que todo mundo de nós participa? Primeiro, eu acho que tem que estudar mais, compreender mais e se posicionar mais, né?
tudo está interligado. O que a gente come, o que a gente utiliza, o que a gente desperdiça, é importante que a gente avance. Se a questão ecológica é uma macro questão, como é que a gente concretiza? E, claro, aí tem várias dimensões. Tem uma dimensão de conversão pessoal, como é que eu uso menos plástico, mas tem também uma questão de conversão social. Qual é a política que a gente quer construir em relação ao tema da mineração? Como é que a gente constrói caminhos e percursos para superar a minério-dependência? Isso é também uma atuação pessoal. Então, isso é também uma atuação pessoal, não, perdão, isso é uma atuação que a gente faz na nossa dinâmica comunitária e que está vinculado. E eu acho, sinceramente, que está vinculado em oração. Eu acho que é um momento em que a gente precisa estar junto rezando. Então, acho que iniciativas como a oração pela criação, como outras dessas, pedindo muita inspiração e luz do Espírito Santo, porque nem todos os caminhos estão claros para nós. Para nós, eu não digo só aqui no sínodo, mas eu digo depois também. Então, a prática de uma oração comunitária, todas essas iniciativas, por exemplo, durante o sínodo, tantas coisas bonitas foram feitas, como tridos, semanas de oração, mês de oração, em que os temas vão entrando, recolocar esses temas nos círculos bíblicos, recolocar esses temas nas reuniões de pastoral, eu acho que também são formas fundamentais, porque em qualquer lugar que a gente esteja, a questão ambiental está do nosso lado, a questão socioambiental está do nosso lado. E, na medida em que a gente entra nessa grande dinâmica, a gente entende que a gente não está sozinho, né? Então, também acho que uma coisa importante, cursos como esse, em que a gente vai compartilhando, espaços de compartilhar, estou fazendo isso, estou aprendendo isso, conheci isso, descobri tal coisa, soube tal coisa, vejam tal coisa, eu acho que isso é muito importante. Acho que, nesse ponto de vista, uma área fundamental é todo esse esforço de desqualificar, de desidratar todas as fake news, todas as teorias negacionistas, todas as lógicas de terror que se colocam aí. Então, sermos firmes alimentadores da esperança com uma prática esperançadora. Eu acho que é isso, gente, em relação a essas questões. Muito obrigado, Moema. E eu já vou emendar em outras perguntas para dar tempo da gente conseguir responder, pelo menos a maioria. E tem duas perguntas que são muito no mesmo sentido. Então, a primeira é a do Magno, que é o secretário nacional de DHPIC, da Jufra do Brasil. E a pergunta dele é, um comentário e a pergunta. Moema, esse sínodo transparece uma nova dinâmica na forma como é conduzido um sínodo na igreja no momento. De forma participativa, de fato percebendo e sentindo os povos amazônicos e os enormes desafios diários, algo que, de certa forma, tem contribuições da caminhada da igreja latino-americana, do reconhecimento e valorização do protagonismo da mulher e dos leigos nesses processos. Isso, do ponto de vista da caminhada da igreja, traz grandes repercussões positivas, acredito. E daí, estendendo para outras realidades em ligação à ecologia integral, como está sendo pensado as reflexões e ações do sínodo para outros biomas e povos? E a segunda pergunta, que é nesse sentido também, é do Luiz Tércio, que ele é de Currais, do Rio Grande do Norte. Paz e bem, Moema. Diante do que foi apresentado e falado no sínodo, citada Laudato Si, como preservamos as diferentes casas comuns, como, por exemplo, o bioma da Caatinga? Não, gente, eu acho que isso é fundamental, essas questões que vocês estão colocando, porque, primeiro, dizer assim, olha, a gente não vai sair com todas as respostas daqui do sínodo, né? Eu acho que tem uma dinâmica realmente nova, viu, Magno? Mas eu não participei de nenhum sínodo antes, então não sei como é que eles eram. Esse aqui, de fato, tem uma dinâmica de muita presença, mas daqui a pouco tem 185 senhores que votarão. Então, a gente tem que estar com muita atenção para isso. E quem vota no final são os padres sinodais, né? 2, esse é um organismo consultivo para o Papa. Então, o que sair de lá, o Papa vai incorporar, vai, enfim, trabalhar, mas essa estrutura é muito importante que a gente saiba, né? E que respeite e que valorize. Eu acho que são elementos muito importantes.
Mas eu acho que sim, eu acho que o fato de que tenha tido um processo preparatório tão intenso é fundamental. O pouco que eu vi dos outros sínodos, por exemplo, o processo preparatório eu acho que foi muito frágil. As consultas chegavam, algumas dioceses faziam, outras não faziam, algumas pessoas faziam, outras não faziam. No Sínodo Para-Amazônia, o papel da REPAM foi fundamental, a Rede Eclesial da Pan-Amazônia. Foi um papel essencial. Sem o trabalho prévio da REPAM, a gente não teria chegado aqui com essa qualidade. Então, um processo prévio de consulta, de organização de consulta, de investimento de tempo, de fato fazer um processo em que as pessoas fossem escutadas, em que as respostas fossem escritas, chegassem aqui a Roma. As respostas estão super sistematizadas. As respostas não ficaram só com as conferências episcopais, elas também. Os bispos também tiveram que dar uma resposta, que também foi importante para que eles se comprometessem, mas tinha uma caminhada, e essa caminhada prévia, preparatória, foi muito importante, de discussões em pequenos grupos, de discussões em pequenos debates. Então, eu acho que isso, e o Papa usou essa expressão, o que transborda, eu acho que o que transbordará desse sínodo para toda a igreja, e essa é uma questão importante, esse não é um sínodo menor, né? Esse não é um sínodozinho, esse é um sínodo da Igreja Universal, com caráter especial, porque é de uma região, mas eu acho que isso vai ser, de fato, um transbordamento muito positivo para o conjunto da Igreja. E aí é isso, como tudo está interligado, desde a casa comum, que é o meu corpo, a casa comum, que é a minha vizinhança, a casa comum, que é o meu bairro, o meu bioma, todas essas questões vão se colocar. E essa integração, como o Igor começou a ler, não existe de um lado eu sozinho e de outro lado a minha casa. Quer dizer, não é que o meio ambiente seja um meio que é como se fosse um cenário onde eu habito. Não, eu sou isso todo o tempo. E isso também é feito por mim. Então, essa conexão entre os biomas, até porque nenhum bioma existe sozinho, né? A gente tem dito, o Gogó tem dito muito isso, aliás, para quem é amigo do Gogó, ele saiu hoje do hospital, está bem, graças a Deus está aqui com a gente. Os serviços, as conexões entre as águas da Amazônia, né, não são só da Amazônia, são do Cerrado, são da Caatinga e vice-versa, né, o ar também. Então, o cuidado com cada bioma. E aí eu acho que vocês, no Nordeste, têm uma lição fundamental, que foi muito importante para nós no processo sinodal, que é a passagem do paradigma do combate à seca para o combate do convívio com o semiárido. Essa experiência, e por isso que o sínodo, ele é de uma certa forma, como dizia o poeta, tenho para minha vida a busca como medida, o encontro como chegada e como ponto de partida, o sínodo é um pouco esse encontro, que é ponto de chegada e ponto de partida. Toda a experiência do Nordeste, nos processos que depois geraram as políticas públicas de 1 milhão de cisternas, passaram por essa mudança de paradigma, né? Do combate para a convivência. E isso inspirou muito em toda a Amazônia esse aprendizado de como conviver com o bioma amazônico de uma outra maneira. Então, eu acho que sim, que vocês têm toda a razão, que esse sínodo, ele não começa nele mesmo, ele não é só ele mesmo, ele tem a história anterior da igreja e ele se refere a todos os biomas e o aprendizado que vier daí certamente vai poder ajudar a gente. Minha bateria está acabando, vocês estão vendo que eu estou aqui falando com vocês e procurando meu carregador, tá, pessoal? Mas acho que a gente já pode fazer as próximas perguntas. Ótimo. Obrigado, Moema. E agora a gente faz o nosso último bloco de perguntas. Depois o restante das perguntas a gente pode ver como que a gente consegue te repassar e você talvez manda um áudio para poder responder. Mas a gente não quer tomar tanto seu tempo, porque já ser quase 2 horas da manhã aí em Roma. Mas... Que bom que eu estou meio no Brasil, né, galera? Aí são 9 ainda. O pessoal do curso, eu espero que vocês estejam super bem, pessoal, que o curso esteja começando bem. Tão feliz desse curso estar acontecendo. Nossos corações estão juntos, nossas almas também, nossas melhores esperanças. Muito bom a gente estar conectado de diversas formas, né? Então, aqui, nesse último bloco, as 2 perguntas são muito parecidas também. E a primeira é a do Frei Suelton, que é de JP, que também é da Custódia do Sagrado Coração de Jesus.
E ele comenta: infelizmente estamos assistindo a um cenário onde muitos irmãos e irmãs da nossa paróquia, da nossa própria igreja, estão indo contra o sínodo, contra as propostas que o Papa Francisco oferece, oportunidade essa de rebuscar a essência da igreja, da compaixão e da proximidade a tudo e a todos. Você poderia nos relatar um pouco mais quais as respostas diante desse cenário que daí, direto do sínodo, são refletidos? E também, muito nesse sentido, uma pergunta da pessoa muito especial, que é o Rubem, da CPT, e ele pergunta: como se reflete aí dentro as disputas que acontecem aqui fora, pró e anti-sínodo, reproduzem-se aí? Há disputas? Como se resolvem? Um cheiro, Flor. Rubem, querido, olha, gente, esse é um tema complicado, né? Complicadíssimo até. Que eu não teria como dar uma resposta satisfatória, porque eu realmente não sei. Eu acho assim, nos tempos que a gente está vivendo, nos tempos de medo, de terror, de possibilidade de fim de mundo, dessas coisas todas, as tendências ao fundamentalismo aumentam, né? Porque como a gente está inseguro, como a gente não sabe exatamente para onde vai, é mais fácil você ter a ilusão que já tem a resposta, está fundamentado, está fundamentalista, está tranquilo, né? Então, com todas essas disputas, é claro que tem uma tremenda manipulação, né? Se vocês olharem as coisas desse cara aí, esse Bernardo, são coisas bárbaras, né? Num segundo dia aqui, a cada dia a gente tem uma entrevista lá na sala de imprensa. Fui eu e o cardeal Pedro Barreto. E aí ele falou, antes de mim, ele falou sobre o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, Mãe e Irmã Terra. Eu, evidentemente, também falei sobre isso. Aí, no dia seguinte, tinha toda uma galera dizendo: esse pessoal está falando de animismo, a Terra não é minha mãe é Maria. Gente, por Deus santo, né? E o cardeal Holmes ainda falou isso, falou: olha, esse poema foi escrito há 800 anos, da Europa, no centro mais central da Europa, impossível, né? Assis, ali do lado de Roma, por uma pessoa que nem sabia que existia a Amazônia, nem sabia que existiam indígenas no mundo, era 1224, né? Então, ao contrário, é uma grande intuição que se encontra, são intuições profundas que se encontram, né? Então, tem uma parte disso que é má fé, que é má fé a serviço de outros interesses. Por isso que eu disse no começo que tem uma cortina de fumaça que a gente tem que estar muito atento. E aí eu acho que é produzir informação pequena, curta, clara, mas também informação em profundidade e um diálogo mais qualificado em determinados momentos. O pessoal da Repam aqui tem organizado um sistema de comunicação muito legal e, de novo, atuar em rede é fundamental. Tem 14 pessoas que estão integradas num grupo de comunicação da Repam, que integra agente de igrejas e mineração, o próprio pessoal da Repam, o CIMI, o Verbo Divino, várias equipes de comunicação que, ao invés de cada uma estar fazendo a sua noticiazinha, estão integradas num pool, trabalhando em conjunto. Acho que isso, mais do que nunca, é fundamental, de que a gente não disperse e não fique desbaratado, cada um fazendo a sua defesa isolada, mas, ao contrário, que a gente some forças e vai encontrando mais formas de falar. Então, diferenciar primeiro o que é má fé, que aí não adianta o que você falar, porque eles estão ali para encontrar e para construir um contra-argumento. Em relação a isso, é informação, informação e informação. Mas eu acho que tem uma ampla quantidade de pessoas que meio vai escutando isso e não tem processos de aprofundamento, então essa coisa vai virando terrificante. Eu digo para vocês, assim, na minha experiência no processo preparatório do sínodo, foi muito interessante. Teve vezes em que eu fui conversar, por exemplo, lá em São Paulo, e aí veio uma pessoa e disse: não, eu sou contra o sínodo, eu sou contra isso, contra aquilo, e devagar você vai conversando, você vai explicando, e a pessoa sai: ah, mas então é isso? Então é isso que eles estão dizendo? Ah, então é... Então, eu acho que tem um processo de paciência histórica e de aprendizado de não rebater imediatamente, que a experiência do sínodo é interessante, não confrontacional, né? E acho que é um aprendizado para nós, porque a gente está vivendo um mundo muito polarizado e em muitos momentos a gente tem que ir para a briga mesmo, e tem que ir,
e tem que demarcar, e tem que botar a diferença, né? Dom Vicente, Dom Mol tinham que dizer, isso é crime, a Vale mata, tem que dizer, claro, mas depois, para um grande espectro de pessoas, acho que é uma tarefa nossa da igreja de base, e esse é um momento de retornar de todas as formas à igreja de base, seja numa coisa como essa, que é uma coisa louca, né? Eu aqui em Roma, o Rodrigo e o Rubem lá em Paracatu, os outros lá, enfim, gente de todo lugar que a gente está junto e ainda assim é de base, mas também nos nossos círculos menores, nos nossos círculos de base, eu acho que é muito importante. Por exemplo, nós da UFS, fazer um material específico, combinar, sabe, o que é político, o que é ser político, o que é fazer política, quando é que não é, e explicando essas questões, eu acho que é uma tarefa nossa fundamental. Eu acho que rezar com o Papa é isso, é em cada lugar a gente criando ambiências não confrontacionais para que essas pessoas possam ir se apropriando das informações. Tem uma coisa muito interessante, já está quase... Ixi, Maria, já passou do tempo de terminar. Mas o processo de enculturação é, antes de tudo, um processo em que uma cultura, recebendo uma notícia, traduz e retraduz esses elementos na sua própria ambiência. Enculturar é esse absorver e reelaborar. Eu acho que, na medida em que a gente consiga ir construindo possibilidades de explicar o sínodo, explicar por que o diaconato das mulheres, e por que na Amazônia, e por que não vão existir, enfim, todas as coisas que a gente está falando que agora não dá tempo de elaborar, de formas que as pessoas possam ir despertando e reelaborando, e se sentindo com coragem para pensar por elas mesmas, para fazer o exercício crítico, com a confiança que nós somos seguidores de Jesus Cristo, que nós somos seguidoras de um grande incompreendido, revolucionário, mas que falou, voltem para Galileia e lá eu encontro vocês. E eis que eu vou estar com vocês todo o tempo, até o fim do mundo. E o fim do mundo ainda está longe. Ainda há tempo de salvar e o tempo é agora. Vamos junto, pessoal. Bom, muito obrigado, Moema. Essa partilha é muito rica para a gente e traz essa boa energia de esperança e também traz muito para perto, até como representatividade, né? A gente vê de tão de perto assim, você está dentro do processo, está nessa construção tão bonita. Eu acho que esse sínodo ele realmente cai num momento muito difícil na sociedade, onde as crises, né, estouram em diversas faces, em diversos locais, mas ao mesmo tempo a gente vê a nossa igreja assumindo essa linha de frente na construção de alternativas, na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, e nesse sentido também que você diz, né, da gente assumir em oração também, e estar em sintonia, estar em oração pelo sínodo. Eu queria convidar todos e a todas para a gente rezar junto a oração pelo sínodo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, aí cada um, desde a sua casa, desde do seu grupo, da sua fraternidade, da sua reunião, que a gente possa rezar juntos a oração pelo sínodo para a Amazônia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o sínodo para a Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que o vosso Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários que pela palavra e testemunho de vida anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região, contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos faltem coragem e paixão, lado a lado com vosso Filho Jesus. Amém. Então, obrigado a todos e a todas pela participação, obrigado, Moema, pela disponibilidade, e que unidos em oração e muitas ações, a gente continue essa caminhada por essa igreja em saída e juntos com o Papa Francisco
E, é claro, eu apoio o Sínodo e eu apoio o Papa. Eu apoio o Sínodo, eu apoio o Papa. Paz e bem. A todos e até o nosso próximo curso. Beijo, gente.